Eu passei 35 anos ensinando as pessoas a amarem seus filhos, enquanto ensinava sistematicamente a minha própria filha a viver sem uma mãe. É um tipo de luto silencioso e estéril que carrego no peito agora, aos 64 anos, enquanto olho para os diplomas emoldurados na minha parede. Eles deveriam ser a prova da minha sabedoria, a evidência de que entendo a alma humana melhor do que a maioria. Mas cada vez que olho para eles, tudo o que vejo é o custo desse conhecimento. Sou Isabel Rocha, uma mulher que salvou centenas de famílias e deixou a sua própria se perder no nevoeiro. Minha casa está em silêncio agora, não porque estou sozinha, mas porque o silêncio foi um presente que dei à minha filha por décadas, até que ela finalmente decidiu guardá-lo para si. O erro não começou com um grito ou um evento traumático. Começou com uma carreira que parecia uma vocação. Quando Inês nasceu, eu tinha 30 anos e estava no auge do meu sucesso profissional. Lembro-me de segurá-la no hospital, olhando naqueles olhos escuros e arregalados, e pensando que eu estava mais bem preparada para a maternidade do que qualquer outra pessoa. Eu tinha os livros, eu tinha as horas clínicas, eu entendia a teoria do apego, os marcos do desenvolvimento e a arquitetura do cérebro infantil. Achei que saber como um coração funciona era o mesmo que mantê-lo aquecido. Foi meu primeiro e mais arrogante engano. Naqueles primeiros anos, minha clínica era um santuário. As pessoas vinham até mim quebradas, com suas vidas em frangalhos, e eu lhes dava cada grama da minha empatia. Eu ficava sentada por 8, 10 horas por dia inclinada para frente, balançando a cabeça, absorvendo o peso de suas tragédias. Eu era uma esponja para a dor alheia. Aprendi a ouvir com uma profundidade que parecia quase sagrada. Mas é um recurso finito. É um poço que pode secar. Quando eu girava a chave na porta da minha própria casa, às 7 da noite, o poço estava vazio. Eu entrava na cozinha onde Ricardo tentava equilibrar uma criança chorando e uma panela no fogo, e não sentia nada além de uma necessidade desesperada de silêncio. Ela sentiu sua falta hoje, diz Ricardo, com a voz cansada, mas gentil. Ele era um homem de emoções simples e sólidas. Ele não analisava, ele apenas sentia. Ele viu o abismo crescendo, antes mesmo de eu admitir que a ponte não existia. Ele me entregava a Inês, com suas mãozinhas alcançando meu pescoço, cheirando a talco e suor, e em vez de uma onda de alegria materna, eu sentia um peso enorme e esmagador. Eu não queria ser tocada. Eu não queria que precisassem de mim. Eu já tinha sido necessária para 40 estranhos naquela semana. Eu queria desaparecer em um quarto escuro, onde ninguém me pedisse um único pedaço da minha alma. Eu assegurava sim. Eu alimentava, dava banho e realizava os rituais de cuidado com precisão clínica. Mas eu não estava lá. Eu era um fantasma, em uma blusa de seda. Lembro-me de uma noite quando ela tinha cerca de 4 anos. Ela trouxe um desenho para mim, uma confusão de giz de cera amarelo e verde. Ela vibrava com aquela energia específica e urgente que as crianças têm quando querem ser vistas. Olhei para o desenho e, na minha cabeça, comecei a categorizá-lo. Pensei em sua coordenação motora fina, no uso da cor como expressão de humor, em seu estágio de desenvolvimento. Dei a ela um sorriso educado e profissional, o mesmo que dava aos meus pacientes quando progrediam. Isso é muito interessante, Inês. Bom uso do espaço. Ela não saiu correndo feliz. Ficou ali, parada, com o desenho caído na mão, olhando para mim com uma confusão que me persegue até hoje. Ela não queria uma avaliação. Ela queria uma mãe que ficasse boquiaberta, que a puxasse para o colo e sujasse a roupa de trabalho com giz de cera. Mas eu já estava protegendo minha energia. Eu estava descansando. Convenci-me de que, por entender a importância do desenvolvimento dela, eu estava fazendo um bom trabalho. Eu era uma boa mãe, porque oferecia estabilidade e não gritava. Não percebi que a ausência de conflito não é o mesmo que a presença de amor, à medida que os anos aceleravam. O relógio da infância dela batia cada vez mais forte,
embora eu estivesse ocupada demais para ouvir. Minha reputação cresceu, fui convidada para palestrar em conferências. Escrevi artigos sobre a solidão emocional da criança moderna. A ironia é tão grande que chega a ser sufocante. Eu estava me tornando uma especialista na exata coisa que estava infligindo a pessoa que eu mais amava. Casa. A atmosfera mudou da energia caótica de uma criança pequena para o silêncio pesado e vigilante de uma menina em idade escolar. Inês aprendeu cedo que sua mãe era um instrumento delicado, que não deveria ser perturbado após o trabalho. Ricardo tentou intervir. Lembro-me de uma noite em que a chuva batia contra as janelas do nosso apartamento no Porto. Inês tinha ido para a cama, ou pelo menos achávamos que sim. Ricardo sente-se à minha frente, sua taça de vinho intocada. Isabel, disse ele, com a voz baixa, você está tratando esta casa como uma segunda clínica. Você está observando ela. Você não brinca com ela. Lembro-me da labareda de indignação profissional que senti. Eu era especialista. Eu era quem lidava com as complexidades da mente. Estou exausta, Ricardo. Dou tudo de mim aos meus pacientes, para que possamos ter esta vida. Ela está bem, está atingindo todos os marcos. É bem ajustada. Ele me olhou com uma tristeza que escolhi rotular como preocupação leiga. Ela não é uma paciente, Isabel. É uma menina que acha que precisa ser interessante ou bem comportada só para você levantar os olhos dos seus periódicos. Ela está aprendendo que seu trabalho é mais importante que o coração dela. Eu ignorei. Usei minhas palavras para tecer uma rede de lógica que o fazia parecer o emocional, o irracional. É uma coisa terrível usar a psicologia como arma para evitar a verdade. Comecei a notar a mudança em Inês por volta dos 8 anos. Aquela criança expressiva e vibrante que costumava dançar na sala começou a desaparecer. Ela se tornou a criança perfeita, silenciosa, prestativa, autossuficiente para um estranho, ou até para um pai menos treinado. Isso pareceria um sucesso. Para mim, a psicóloga, eu via o retraimento, via como ela parou de me procurar para conversar, via como ela começou a depender de Ricardo para tudo menos conforto, de joelhos, e implorar para que ela fosse difícil, só para eu poder me conectar com ela. Fiz a coisa mais covarde que um pai pode fazer. E eu, sentei no meu escritório olhando para ela pela fresta da porta, e pensei, ela é naturalmente introvertida, está desenvolvendo um forte senso de autonomia. É uma fase saudável de independência. Usei meu conhecimento clínico para construir um muro entre minha culpa e minha realidade. Transformei minha filha em um estudo de caso, para não ter que me sentir um fracasso. Eu estava vendo minha filha se afogar em um mar de negligência emocional, e estava na margem, tomando nota sobre a frequência das ondas. Quando Inês completou 12 anos, o silêncio em nossa casa deixou de ser um visitante temporário para se tornar um residente permanente. Não era o silêncio pesado e raivoso de uma família que brigava, era o silêncio educado e vazio de 3 pessoas vivendo em uma galeria de arte, tomando cuidado para não tocar nas peças em exposição. Eu estava no auge da minha carreira naquela época. Meu consultório particular estava lotado e comecei a prestar consultoria para grandes hospitais. Todos os 10. Eu me sentava em minha poltrona de veludo e realizava cirurgias emocionais. E era a mulher que conseguia desatar um nó de ressentimento em um casamento em 60 minutos. Eu era quem conseguia fazer um adolescente rebelde chorar e finalmente abraçar os pais. Eu era uma milagrosa para todos que pagavam minha hora, mas quando eu passava pela minha porta da frente, eu era uma amadora. Eu era uma farsa. Via Inês no corredor, com a mochila da escola pesada nos ombros, e sentia um esgotamento físico que fazia meus ossos doerem. Dizia a mim mesma que era fadiga por compaixão, um termo profissional que fazia minha negligência parecer um acidente de trabalho. Eu dava um beijo rápido em sua testa e perguntava: como foi seu dia? Com o mesmo tom que usava para perguntar a um paciente sobre seus padrões de sono. Ela olhava para mim, menos olhava de verdade, e eu via que ela estava testando o terreno. Ela dizia algo pequeno, como: uma menina da minha sala foi grossa comigo hoje.
Uma mãe teria largado as chaves, segurado a mão da filha e perguntado: "Querida, o que aconteceu? Você está bem?" Mas a psicóloga em mim assumia o controle. Eu não queria sentir a dor dela. Eu queria o resolva lá, para poder ir descansar. Lembra do que conversamos, Inês? As pessoas projetam suas próprias inseguranças nos outros. Provavelmente não tem nada a ver com você. É um reflexo do estado interno dela. Eu dava a ela um diagnóstico, em vez de um abraço. Dava a ela uma palestra sobre comportamento humano, em vez da indignação de uma mãe. Vi a luz se apagar em seus olhos enquanto ela balançava a cabeça, com os ombros caídos. Certo, en estado interno. Obrigada, mãe. Ela ia pro quarto e fechava a porta. Eu ficava na cozinha e sentia um lampejo de orgulho. Estou ensinando resiliência a ela, pensava. O relógio da adolescência dela corria cada vez mais rápido, e a distância entre nós estava se tornando uma parte estrutural de nossas vidas. Éramos como dois navios que passaram tanto tempo navegando em direções opostas que não conseguiam mais ver os sinais um do outro. Ricardo tentava diminuir o abismo, mas eu o tinha marginalizado. Como eu era especialista, tratava a intuição dele como uma opinião secundária, que não tinha muito peso. Ele tentava me dizer que Inês estava solitária, e eu rebatia fiz com que ele se sentisse pequeno por simplesmente amá-la, sem um diploma para sustentar isso. Ele parou de tentar falar comigo sobre ela. Passava mais tempo na garagem, ou levando Inês para tomar sorvete, deixando-me sozinha com meus periódicos e minha especialidade. Lembro-me do seu 15º aniversário. Fizemos um jantar pequeno. Eu tinha comprado para ela um relógio lindo e caro, um símbolo do meu sucesso, uma forma de compensar as horas em que eu não estava presente. Ela o abriu e deu aquele sorriso educado e distante que havia se tornado sua armadura. É lindo, mãe. Obrigada. Não havia empolgação, não havia calor. Ela olhou para o relógio como se fosse um instrumento clínico. Mais tarde, naquela noite, passei pelo quarto dela e a ouvi rindo. Parei, com a mão pairando sobre a maçaneta. Ela estava ao telefone com uma amiga, com a voz vibrante, bagunçada e cheia de vida, menos uma versão da minha filha que eu não via há anos. Estava falando sobre um menino de quem gostava, sobre uma música que amava, sobre seus medos em relação às provas que se aproximavam. Percebi naquele momento que ela tinha um mundo inteiro, uma paisagem emocional rica e complexa, menos, e eu não era convidada para nada daquilo. Eu era a pessoa com quem ela morava, a provedora de suas necessidades, mas não era sua confidente. Senti uma pontada aguda e repentina de ciúme. Tive vontade de entrar e dizer: "Me conte, eu sou psicóloga, posso te ajudar a navegar esses sentimentos, melhor do que qualquer amiga de 15 anos. Mas fiquei no corredor. Percebi que, se entrasse, ela voltaria imediatamente para aquela versão perfeita e silenciosa de si mesma. Ela se tornaria o caso novamente. Fui eu quem a ensinou que suas emoções cruas e bagunçadas eram coisas para serem analisadas, não compartilhadas. Então ela se escondia da analista. Aos 17 anos a transformação estava completa. Inês era um fantasma na casa. Era incrivelmente autossuficiente. Lavava sua própria roupa, estudava sem que ninguém pedisse, gerenciava sua própria agenda. Para o mundo exterior, eu era um gênio da criação de filhos. Colegas me perguntavam: "Como você criou uma filha tão centrada e independente?" E eu sorria, absorvendo os elogios, enquanto uma pedra fria de pavor se assentava no meu estômago. Eu sabia a verdade. Ela não era independente. Ela estava protegida. Tinha construído uma fortaleza em volta do coração, porque sabia que, me deixasse entrar, eu apenas tentaria consertar o que estava lá, em vez de apenas estar com ela naquele momento. A parte mais dolorosa era que eu via os sinais de sua depressão crescente. Como profissional, eu reconhecia a mudança sutil no seu sono, a perda de interesse por coisas que ela amava, o modo como parecia estar se afastando dos colegas. Eu via tudo, e ainda assim, não fiz nada, estava paralisada pelo meu próprio ego.
Se eu admitisse que minha filha estava sofrendo, teria que admitir que minha compreensão das emoções não a havia salvado. Teria que admitir que eu era um fracasso como mãe. Então fiz o que fazia de melhor, racionalizei, ela está apenas focada nas inscrições para a universidade. É um momento de muita pressão. Ela está lidando bem. Vi-a desaparecer e chamei isso de maturidade. Vi-a quebrar e chamei isso de crescimento. Eu estava a 64 anos de distância da percepção de que, na verdade, eu estava apenas assistindo ela aprender a ficar sozinha. Dia em que Inês partiu para a universidade foi a tragédia mais eficiente da minha vida. Não houve pranto na porta da frente, nenhum apego dramático aos batentes, nenhum conselho frenético de última hora. Ela havia empacotado sua vida em 4 caixas limpas e etiquetadas. Tinha pesquisado os horários dos trens, reservado seu próprio quarto no dormitório e até conseguido um emprego de meio período na biblioteca do campus. Ela tinha 18 anos e se movia com a precisão fria e clínica que eu, sem querer, fiquei parada na calçada, com o sol batendo nos meus ombros, sentindo uma sensação estranha e vazia no peito. Como cicaluga, eu sabia exatamente o que era a síndrome do ninho vazio. Comecei até a listar mentalmente os mecanismos de enfrentamento que recomendaria a uma paciente em minha posição. Mas nada disso impedia minhas mãos de tremerem. Você tem tudo, Inês? Perguntei, com a voz firme, profissional. E eu ainda usava o blazer de uma sessão matinal. Parecia que estava prestes a fazer uma avaliação final nela, em vez de uma despedida. Ela olhou para mim, com os olhos protegidos por óculos escuros, e deu um aceno curto e tenso. Tudo o que preciso está no carro, mãe. Obrigada pela carona. Ela não disse, vou sentir sua falta. Ela não disse, não sei como farei isso sem você. Ela disse obrigada pela carona, como se eu fosse uma motorista contratada, que acabara de completar uma viagem de longa distância. Viagem até a universidade foram 3 horas de uma educação insuportável. Usei todas as técnicas do livro, perguntas abertas, escuta ativa, validação da sua transição. Perguntei o que mais a entusiasmava, como se sentia em relação à mudança, quais eram seus objetivos. Ela respondeu a cada pergunta, com a brevidade de uma testemunha sob interrogatório. Estou ansiosa pela independência, disse ela em certo momento. A palavra independência me atingiu como um golpe físico. Para ela, não era um marco de desenvolvimento. Ela vinha praticando essa partida a vida inteira. Vivia em um dormitório da alma, desde os 10 anos. O prédio físico era apenas uma formalidade. Quando chegamos, Ricardo foi quem fez o trabalho pesado. Carregou as caixas, brincou com as novas colegas de quarto e verificou se a luminária da mesa funcionava. Fiquei parada no canto daquele quarto pequeno e estéril, sentindo-me uma intrusa. Via pendurar uma foto no mural de cortiça. Era uma foto dela e de Ricardo em uma praia, 3 anos atrás. Eu não estava na foto. Fui eu quem a tirou, parada, a alguns metros de distância, provavelmente pensando no progresso de algum paciente, enquanto minha família brincava nas ondas. Percebi então que as memórias de Inês eram uma galeria, onde eu era apenas a curadora, nunca o tema. Então veio um momento de falsa esperança, menos aquele que ainda faz meu coração doer, quando me lembro, alguns meses depois do primeiro semestre, ela me ligou. Não era ligação agendada de domingo, era uma terça-feira à noite, tarde. Sua voz parecia pequena, desgastada nas bordas. Mãe, sussurrou ela. Eu tive um dia muito ruim, reprovei no meu primeiro teste de anatomia, e sinto que não pertenço a este lugar. Todo mundo parece tão mais inteligente. Cora saltou. Era isso. Era a abertura. Ela estava estendendo a mão. Estava vulnerável. Precisava da mãe. Por um milésimo de segundo, a Isabel, que amava a filha, tentou falar. Tentou dizer, Inês, venha para casa no fim de semana. Eu faço sua sopa favorita. Tudo bem sentir medo, mas a doutora Rocha, treinada por décadas para analisar e consertar, assumiu o controle antes que eu pudesse impedi-la. Limpei a garganta. Inês,
Vamos olhar para isso objetivamente. Um teste não reflete sua capacidade total. É provável que seja resultado da síndrome do impostor, comum em calouros de alto desempenho. Você precisa ajustar seus hábitos de estudo e talvez analisar as distorções cognitivas que está vivenciando em relação aos seus colegas. Houve um silêncio longo e terrível do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir sua respiração, respirações curtas e irregulares. Eu não quero uma palestra, mãe, disse ela, com a voz subitamente fria e muito madura. Eu só queria que você me dissesse que tudo ficaria bem. Eu queria minha mãe, não uma terapeuta. Estou sendo sua mãe ao te dar as ferramentas para não, interrompeu ela. Você está sendo médica. Você é sempre médica. Esqueça que eu liguei. Ela desligou. Sentei-me em meu escritório escuro, com o tom de ocupado zumbindo no meu ouvido, como um marimbondo. Eu tive a chance de finalmente segurar o coração dela e, em vez disso, fiz uma autópsia. Tentei ligar de volta, mas ela não atendeu. Não atendeu no dia seguinte, nem no outro. Quando finalmente atendeu, voltara a ser a filha perfeita. Educada, distante e completamente inacessível. Os anos começaram a passar, marcados por formaturas e feriados, que pareciam mais reuniões de negócios do que celebrações. Eu tinha 60 anos agora, aproximando-me da aposentadoria, e o tic-tac do relógio da minha vida estava se tornando ensurdecedor. Comecei a notar que estava esquecendo as coisas menos coisas pequenas, como onde coloquei as chaves, ou os nomes de novos medicamentos, mas nunca esqueci o som de sua voz, dizendo, eu queria minha mãe. Comecei a perceber que passei a vida ajudando estranhos a construir pontes para seus entes queridos, enquanto eu estava parada em uma ilha, em ruínas, vendo minha própria filha navegar cada vez mais para longe. Decidi que faria um último e grande esforço. Convidei ela e Ricardo para um fim de semana em uma vila tranquila, no interior. Prometi não falar de trabalho. Prometi férias de família de verdade. Passei semanas me preparando. Livros favoritos. Pesquisei as melhores trilhas. E até treinei como falar sem usar jargões psicológicos. Eu queria provar que podia ser a mulher de que ela precisava. Mas quando chegaram, o ar entre nós estava tão carregado de coisas não ditas que era difícil respirar. Inês tinha 26 anos agora. Uma pesquisadora de sucesso. Era brilhante, composta e usava uma máscara de cortesia profissional que espelhava a minha. Olhei para ela e vi meu próprio reflexo. E isso me aterrorizou. Eu tinha conseguido torná-la exatamente como eu. Uma pessoa que sabia tudo sobre a mente. E nada sobre como deixar alguém entrar em seu coração. A aposentadoria não é o pôr do sol pacífico que os folhetos prometem. Para uma mulher como eu, é um tribunal onde sou, ao mesmo tempo, a ré e a juíza. Tenho 64 anos agora. O escritório se foi. A poltrona de veludo foi vendida. Os milhares de arquivos contendo segredos de estranhos foram triturados ou arquivados. Por décadas, usei o ruído dos problemas de outras pessoas para abafar o silêncio da minha própria casa. Agora, não resta nada para me distrair. Em uma casa que parece grande demais, sentada à frente de Ricardo, que envelheceu e ficou calado, com os olhos refletindo uma vida inteira, sendo o segundo plano da minha carreira. Comemos nossa torrada, em um silêncio que eu um dia chamei de descanso, mas que agora reconheço como fome. O relógio batendo não é mais uma metáfora. É a rigidez nas minhas articulações todas as manhãs. É o modo como às vezes perco o fio de uma frase no meio do caminho. No mês passado, tive uma tontura no jardim menos, uma coisa pequena, uma queda de pressão, diz o médico. Mas pareceu um tiro de alerta. O tempo está se esgotando para dizer as coisas que importam. Ela nos visita uma vez por mês, tem 34 anos agora, uma mulher de elegância e de uma compostura aterrorizante. Ela entra nesta casa como uma autoridade em visita oficial, trazendo chocolates caros e anedotas polidas sobre suas pesquisas. Ela é gentil, é prestativa e é total e dolorosamente vazia quando se trata de mim. Durante sua última visita, tentei quebrar o roteiro. Estávamos na cozinha e ela lavava as xícaras de chá
com aquele mesmo ritmo metódico e eficiente que eu costumava ter. Olhei para as costas dela, para a linha nítida de seus ombros, e senti um desejo súbito e desesperado de ser mãe. Não médica, não especialista, apenas mãe. Inês, eu disse, com a voz falhando levemente. Eu estava vendo umas fotos antigas hoje, de quando você tinha 7 anos. Você adorava aquele vestido amarelo com girassóis. Ela não se virou, continuou esfregando a porcelana. Não me lembro desse vestido, mãe. Acho que me lembro mais de ficar no programa da escola até às 6 da tarde. O comentário não foi feito com veneno. Não havia ardor em sua voz, nenhum desejo de me ferir. Essa foi a parte mais dolorosa. Menos era uma simples constatação de um fato. Infância não foi uma coleção de girassóis e risadas. Foi uma série de salas de espera e de depois, tô descansando. Senti a pressão moral de 30 anos, de negligência pesando no meu peito. Eu quis pedir perdão, cair de joelhos e explicar que estava com medo, que estava exausta, que achei que estava fazendo o suficiente. Mas, ao olhar para ela, percebi que criei uma mulher que não precisava das minhas explicações. Ela já tinha processado o trauma, tinha analisado, categorizado e seguido em frente. Ela usou as exatas ferramentas que eu lhe dei para construir uma vida onde eu era opcional. Sinto muito, sussurrei. Era uma palavra pequena para uma dívida tão imensa. Inês se virou então, secando as mãos em uma toalha. Olhou para mim com uma inclinação de cabeça profissional e empática, menos a expressão exata que eu costumava dar aos meus pacientes mais difíceis. Pelo que, mãe, você proveu tudo. Tive as melhores escolas, uma casa linda, todas as oportunidades. Você foi uma pioneira na sua área. Não há nada pelo que se desculpar. Foi um descarte clínico. Ela estava validando minha carreira para evitar lidar com o meu coração. Estava me tratando como um caso que precisava ser encerrado. Percebe, então, que eu não apenas a ignorei, eu quebrei sua capacidade de ser vulnerável e autêntica comigo. Ela não se sentia segura o suficiente nem para sentir raiva. A raiva exige uma conexão, a crença de que a outra pessoa se importa o suficiente para ser ferida pelo seu fogo. Inês não queria me queimar, ela apenas queria terminar o chá e voltar para sua própria vida. Mais tarde naquela noite, depois que ela foi embora, Ricardo me encontrou sentada no escuro do meu antigo escritório. Ele não acendeu a luz. Ela é exatamente como você, Isabel, disse ele baixinho. Você venceu, forte, você a fez independente. Você a fez exatamente o que disse que uma mulher moderna deveria ser. Olhei para o espaço vazio, onde costumavam ficar minhas estantes de livros. Eu não queria que ela fosse como eu, Ricardo. Eu queria que ela fosse amada por mim. Intuo, você deveria ter olhado para ela, respondeu ele, sem malícia. Em vez de olhar através dela, a percepção me atingiu com a força de um golpe físico. Passei a vida ajudando as pessoas a processarem sua dor, mas nunca cheguei a sentir a provar da minha filha. Usei minha inteligência como um escudo contra a intimidade da maternidade. Eu tinha 64 anos e estava finalmente entendendo que a inteligência emocional é uma arma se não for temperada pela presença. Você pode saber tudo sobre o coração humano e ainda assim ser a pessoa que quebra o coração de quem está mais próximo de você. Fiquei ali sentada no escuro, o tic-tac do relógio do corredor soando como uma contagem regressiva. Minha filha estava viva, bem-sucedida e saudável. E, no entanto, eu a tinha perdido tão certamente como se ela tivesse desaparecido na noite. Eu troquei a infância dela por uma carreira que agora parecia uma pilha de cinzas frias. Penso nas mães que vêm até mim, em meus sonhos. Aquelas que julguei por serem emocionais ou apegadas demais. Percebo agora que elas eram as sortudas, eram aquelas que estavam dispostas a sujar as mãos com a bagunça das necessidades de um filho. Eu mantive minhas mãos limpas, e agora elas estão vazias. Na semana passada, eu finalmente fiz isso. De ser médica, e tentei, pela primeira vez em 64 anos, ser um ser humano. Dirigi até o apartamento de Inês sem ligar antes,
uma violação de limites que eu teria condenado em qualquer um dos meus pacientes. Fiquei sentada no carro por 20 minutos, observando os moradores do prédio dela entrarem e saírem. Vi mães jovens lutando com carrinhos de bebê, seus rostos corados com o estresse bagunçado e caótico de serem necessárias. Senti inveja delas, inveja da exaustão delas, porque ela nascia da presença. Quando finalmente bati a porta, Inês abriu, com um notebook em uma mão e um café na outra. Ela não pareceu irritada, pareceu surpresa, com as sobrancelhas arqueadas em uma demonstração perfeita e controlada, de leve confusão. Mãe, tá tudo bem? É o papai? É a sua pressão? Está tudo bem, eu disse, com a voz soando fina no corredor. Eu queria te ver. Ela se afastou, conduzindo-me à sala de estar. Era linda, estéril e perfeitamente organizada. Não havia um único objeto fora do lugar. Parecia exatamente como o meu antigo consultório. Sentamos em seu sofá bege, e nos primeiros 10 minutos, realizamos o ritual, falamos sobre o trabalho dela, sobre o tempo, sobre o jardim do Ricardo. O relógio da minha vida parecia martelar contra minhas costelas. Percebi que, se não dissesse agora, o silêncio acabaria se tornando minha lápide. Eu a interrompi no meio de uma frase. Ela estava explicando um novo conjunto de dados que estava analisando. Ela parou, sua máscara profissional deslizando para um olhar de escuta atenta. Eu fui uma covarde, eu disse. Ela piscou, inclinando levemente a cabeça. Não estou acompanhando, mãe. Uma covarde. Você foi a psicóloga mais respeitada da cidade. Não, sussurrei. Fui covarde, porque usei meu diploma para me esconder de você. Usei a exaustão profissional como desculpa para não sentir o peso da sua infância. Passei 30 anos analisando seu comportamento para não ter que ouvir seu coração. Trate você como um estudo de caso porque ser mãe era bagunçado demais, exigente demais, e eu fui egoísta demais para te dar o que restava de mim. Pela primeira vez, em mais de 20 anos, a máscara caiu. Inês não ofereceu uma validação clínica. Ela não disse que estava tudo bem. Apenas ficou ali parada, segurando a caneca de café com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Um único suspiro irregular escapou dela. Eu costumava esperar na janela, disse ela, com a voz quase inaudível. Todos os dias, eu via seu carro encostar e dizia a mim mesma, é hoje. Hoje ela vai me perguntar sobre o sonho que eu tive. Hoje ela vai notar que estou usando a cor favorita dela. E você entrava, olhava para mim com aqueles olhos gentis, e eu sentia você marcando itens na sua cabeça. Sentia você diagnosticando minha necessidade de atenção como uma fase do desenvolvimento. Você nunca me viu, mãe. Você só via uma coleção de sintomas. O colapso silencioso que eu temia há décadas finalmente aconteceu. Não foi discussão aos gritos. Foi apenas o som de duas pessoas finalmente dizendo a verdade em uma sala cheia de móveis caros. Eu não posso te devolver esses anos, eu disse, as lágrimas finalmente embaçando minha visão. Não posso ser a mãe que te segurou quando você tinha 10 anos. Só posso ser a velha que se arrepende disso, aos 64. Inês olhou para mim, e por um momento, vi a menininha com um vestido amarelo de girassóis, mas o momento passou. Ela pousou a caneca e se levantou. Não me abraçou. Não disse que me perdoava. Apenas caminhou até a janela e olhou para a cidade. Eu sei, disse ela. E eu fiz as pazes com isso. Eu tive que fazer, mãe. Caso contrário, eu não teria sobrevivido. Saí do apartamento dela 1 hora depois. Não houve uma reconciliação mágica. Não houve uma cena de nós duas chorando nos braços uma da outra. Houve apenas o peso pesado e honesto de um relacionamento que foi permanentemente alterado por uma escolha que fiz décadas atrás. Dirigi para casa, para Ricardo, que estava sentado na varanda, observando o pôr do sol. Sentei-me ao lado dele e segurei sua mão. Tenho 64 anos. Ajudei milhares de pessoas a se curarem, e no entanto, sou a pessoa mais quebrada que conheço. Aprendi que a maior tragédia da especialização é a crença de que ela pode substituir a empatia. Você pode entender perfeitamente a mecânica de um coração e ainda assim
ser a pessoa que o faz parar de bater por você. Passo meus dias agora no jardim. Não leio mais periódicos científicos. Não analiso os vizinhos. Apenas sento e tento estar presente no silêncio. Inês me liga uma vez por semana. Somos educadas. Estamos bem. Mas toda vez que ouço a voz dela, lembro-me de que ela aprendeu a viver sem mim muito antes de eu perceber que não conseguia viver sem ela. Meu conhecimento salvou minha carreira, mas meu silêncio me custou minha filha. Olhando para trás, percebo que meu maior sucesso profissional foi, na verdade, meu mais profundo fracasso pessoal. Passei a vida procurando o porquê por trás da dor das pessoas, sem nunca perceber que o porquê na minha própria casa estava sentado bem na minha frente, esperando por um abraço que nunca veio. Frequentemente achamos que ser inteligente sobre as emoções é o mesmo que ser bom nelas. Não é. O amor não é uma teoria a ser compreendida. É a prática de estar presente mesmo quando você está cansada, mesmo quando não tem mais nada para dar. Se você pudesse voltar a um momento na vida de seus filhos, não para mudar um grande evento, mas apenas para estar mais presente em um momento silencioso, qual momento você escolheria? Por favor, compartilhe suas histórias nos comentários. Vamos lembrar uns aos outros que o tempo é a única coisa que nunca podemos recuperar.